Parabéns! Vejo nos seus olhos que você é uma pessoa que tem um brilho diferente. Por quê? Porque você tem uma missão de vida. Yes! Parabéns pelo que você fez no nosso último módulo. Estou muito orgulhoso de você. E você tem continuado assistindo, você tem avançado. As pessoas que persistem, as pessoas que têm disciplina, têm esse comportamento. Então você tem a minha gratidão e você tem o meu reconhecimento. Isso é muito legal. Parabéns, tá, por ter avançado. Um ponto importante agora. Você vai perceber que com todas as técnicas que nós vamos passar aqui ao longo de todos os módulos que existem, você vai conseguir ter ferramentas, você vai conseguir ter formas de combater algo terrível que acontece na vida das pessoas, que é algo chamado ansiedade. Wendel, tem como viver sem ter algum nível de ansiedade? Não. Ansiedade tem a ver com essas expectativas que nós temos sobre coisas que podem vir a acontecer ou que nós queremos que possam acontecer, que queremos que aconteça de forma rápida, enfim. Então não tem como não ter essa expectativa. Logo, não tem como ter algum nível de ansiedade. O grande desafio é quando você percebe que essa ansiedade ela se torna patológica, sabe? Ela acaba atrapalhando realmente você a fazer o que você precisa. E vivemos num mundo onde estamos cada vez mais conectados, vivemos num mundo onde a gente quer cada vez mais ter acesso à informação, onde não conseguimos acalmar o nosso cérebro, a nossa mente, e queremos ficar cada vez mais conectados a tudo, pensando em tudo. E aí vivemos em duas armadilhas. Uma armadilha chamada passado e uma outra armadilha chamada futuro. O passado não faz nenhum sentido, a não ser que você viva lá. E eu não conheço ninguém que viva no passado. Você vive agora, no presente. E muitas pessoas estão conectadas ao passado lembrando de coisas ruins que aconteceram. Lembrando de momentos onde elas tiveram dificuldade no relacionamento, dificuldade financeira, dificuldade em relação à carreira. E estão presas em relação a momentos que tiveram. Ou o que é pior, pessoas que estão tão ansiosas, presas no que talvez possa vir a acontecer no futuro. E essas duas prisões, essas duas grades, essas duas gaiolas que existem, você não tem controle. Você não tem controle nenhum sobre o que aconteceu no seu passado e você não tem controle nenhum sobre o que talvez possa acontecer no seu futuro. O único momento onde você tem total poder e você pode agarrar com as suas duas mãos é agora. Algo incrível chamado presente. Mas como é que você pode fazer de forma prática e objetiva para desenvolver mais a sua capacidade, né, a sua potência de viver o agora? Eu quero passar alguns exercícios para você aqui e eu preciso que você faça esses exercícios ao longo do seu dia. Então, o que é importante? Anote, coloque esses exercícios na sua parede no método Cronos para que você possa visualizar e fazer isso ao longo do seu dia. Vou te falar alguns rituais que eu tenho, alguns rituais que alunos meus aplicam também e você pode aplicar. Um dos elementos mais importantes, quando você acorda, por exemplo, um ritual que pode te trazer para o agora, é logo que você acordar, anote isso, não tenha contato com o seu celular logo que você acorda. Ao momento que você acordar, eu quero que você preste atenção no que está ao seu redor. É um dos momentos que você está com a mente mais limpa, mais pura no seu dia, logo que você acorda. Presta atenção nos sons que existem, talvez som de pássaros, talvez um som de trânsito, talvez o som do ar-condicionado. Sabe, presta atenção nesses sons. Presta atenção no contato da sua pele com o cobertor, com a sua cama. Presta atenção nisso. Você tem que exercitar esse músculo. Logo depois disso, quando você se sentar na cama, logo que você acordou, faça um exercício de respiração. Respirar profundamente, olhos fechados. Não estou nem falando para você ir meditar, não precisa nem nisso. Se você for, melhor ainda. Mas presta atenção em você, na sua respiração, no ar entrando e saindo dos seus pulmões. Faça isso por 1 minuto e meio, 2 minutos. Se você não tem 2 minutos, você não tem vida. Faça isso. Logo depois, quando você chegar na mesa do café da manhã, que você sabe que eu sou um grande defensor do café da manhã, você vai tomar o seu café da manhã prestando atenção na fruta que você descascou. A gente vai falar sobre o módulo de alimentação mais pra frente, mas já vou te adiantar que eu como mamão todo dia de manhã. Eu recomendo que você coma por conta de uma enzima chamada papaina, enfim. Mas presta atenção no mamão, o jeito que você descasca o mamão, na fibra, em como a fruta é construída, nas sementes. Presta atenção nisso. Eu não estou falando para você ficar meditando sobre o mamão, olhando para ele durante 15 minutos. Eu estou falando para você olhar para o mamão durante 15 segundos, prestando atenção na semente. Fala assim, caramba, essa semente é bem legal. Eu quero que você preste atenção nisso. Quando você sentar e colocar aquela colher de mamão com granola na sua boca, eu quero que você feche os olhos e sinta aquilo. Cada momento
que você tiver forte contato em perceber algo que já existe, que você nunca percebeu, você está exercitando o seu poder do agora. Toda refeição que você for comer, almoço, janta, alguma coisa assim, jantar, eu faço esse ritual, muitas pessoas acham meio bizarro, estranho, né? Mas as pessoas entendem e falam, que legal, ele não faz isso e tal. Eu costumo cheirar a comida. Quando eu chego num restaurante, o prato chega, eu e a Karina, a gente adora viajar para poder comer, a gente viaja para ir em restaurante bom e tal. Quando a gente chega lá, chega aquele prato incrível, eu paro e fico olhando aquele prato pelo menos uns 20 segundos, no mínimo. Eu fico prestando atenção em como foi construído, como o molho foi colocado no prato, como aquela peça de salmão tá ali em cima da massa. Eu fico vendo aquilo ali, eu olho para a cozinha, eu fico olhando o chefe, eu fico olhando o prato. Isso me ajuda a viver o agora. Isso faz minha ansiedade reduzir monstruosamente. Quando eu tô ali, frente a frente com o prato, eu abaixo minha cabeça, eu sinto o calor do prato no meu rosto, eu cheiro, sinto o aroma da massa, sinto o aroma da proteína e eu falo, uau, que incrível isso daqui. E eu como devagar para poder prestar atenção, sem mexer no celular, sem nada disso. Eu tô te passando aqui alguns exercícios, existem inúmeros exercícios, mas a mecânica é muito simples. É você reduzir sua velocidade em alguns momentos do dia para que você perceba o que está ao seu redor. Eu quero te dizer que eu não estou falando de nada, sabe, algo do tipo, vire um hippie, vá para a praia e fique olhando o pôr do sol durante uma semana. Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo de pequenas coisas, pequenos movimentos que você pode fazer para desenvolver essa musculatura que existe em você. O que eu espero que esteja ficando claro para você é que viver o poder do agora, estar presente para o que acontece, reduz o nível de ansiedade e aumenta a sua concentração em momentos que você precisa canalizar sua energia para poder agir massivamente. Você entende isso? Então é uma musculatura que tem que ser desenvolvida em você. E nós não desenvolvemos musculatura sem exercício. Isso tem que estar claro para você. Você tem duas tarefas principais agora. Primeira tarefa, fazer essa lista de momentos onde você pode aumentar o seu poder do agora, a sua presença. E essa lista são coisas que você já faz ao longo do seu dia. Se concentrar no alimento, se concentrar num ritual que você tenha, se concentrar em uma conexão que você tenha com a sua esposa, com o seu filho, com o seu marido, eu não sei. Alguma coisa, uma lista. Essa lista precisa ir para a sua parede do método Cronos. Anota isso para você poder lembrar. E se você puder, tira uma foto dessa lista e posta lá na comunidade do Facebook. Você está percebendo que o postar na comunidade do Facebook é um exercício importante para que você se conecte ao seu processo de desenvolvimento. Então faça isso. Outra coisa importante, uma outra tarefa. Assim que você perceber que você conseguiu fazer as primeiras atividades para se ancorar mais no agora, viver o presente, seja observar um pôr do sol, seja passar 2 minutos prestando atenção em alguma coisa que você não conseguia prestar antes, tira uma foto depois que você prestou atenção naquilo, registra aquele momento e coloca lá no Facebook também. Isso vai lembrar o que é mais importante, o seu processo, mas o seu desenvolvimento ajuda a desenvolver outras pessoas. É uma comunidade, é um ombrando com o outro, um puxando o outro. E quando você faz isso, você lembra os outros alunos que eles também podem fazer. Então faz a sua lista de momentos que você pode viver o poder do agora, esse momento de presença e começa a viver isso na prática. A gente se vê na comunidade com as suas postagens lá. E essa última aula desse módulo vai vir para explodir sua cabeça, sabe? Para você questionar coisas muito importantes. Uma coisa muito importante, que é o que realmente gera felicidade na vida das pessoas. Isso está intimamente ligado com a ideia do Cronos, que é você conseguir, de fato, saber exatamente o que você quer, atingir isso com ferramentas e ficar feliz com isso. Eu vou expor aqui, pelo meu ponto de vista, alguns conceitos muito importantes sobre felicidade, seguindo as ideias de um psicólogo húngaro chamado Mihaly Csikszentmihalyi. Mihaly fez uma pesquisa ao longo de muitos anos, isso está relatado num livro chamado Estado de Fluxo, ou Estado de Flow, como é o nome original em inglês, né? Flow, o estado de fluxo. E ele diz o seguinte, que através de um conjunto de pesquisas que ele fez essas pesquisas buscando entender o que é que realmente gera felicidade na vida das pessoas.
E se você está buscando construir uma vida boa, uma vida incrível, uma vida extraordinária, uma vida épica, isso passa por se preocupar em você e a sua família se tornarem pessoas felizes. Então vamos dar uma olhada em como começou essa pesquisa, em elementos importantes da pesquisa do Mihaly. Vamos dar uma olhada nisso. Então vamos lá. Antes de falar sobre isso daqui, eu quero que você veja uma outra coisa, tá? Vamos dar uma olhada nisso daqui. Durante um tempo, e você já deve ter visto isso algumas vezes, né? Algo do tipo assim, para que eu possa ser feliz, eu preciso ter dinheiro. Ou você já deve ter ouvido coisas do tipo assim, dinheiro não traz felicidades. Então existe uma duidade aí, né? Dinheiro, felicidade, as pessoas falam muito sobre isso. E Mihaly fez uma pesquisa muito interessante que ele partiu desse princípio. Vamos verificar, checar cientificamente, matematicamente, se dinheiro traz felicidade. Vamos chegar aqui na prova dos 9 agora. Como é que ele fez essa pesquisa? Ao longo de vários anos, ele acompanhou pessoas e famílias e mediu, ao longo de vários anos, o índice quanto aquela pessoa acreditava que ela... Qual o nível de felicidade que essa pessoa tinha, o nível de contentamento em relação à vida ao longo dos anos. E vamos imaginar a seguinte situação. Famílias, pessoas, isso sendo perguntado de tempos em tempos, o quanto aquela pessoa se sentia feliz, o quanto ela se sentia bem em relação à vida dela. E aí, com o tempo, a condição financeira muitas vezes muda. Então vamos verificar o que aconteceu aqui. Vamos imaginar que hoje, e isso é dados estatísticos do IBGE, que uma pessoa, em média, hoje no Brasil, em média, ganha R$ 2.300. Essa é a média do ganho do brasileiro hoje, segundo o IBGE, dados de 2015 para 2016. Então vamos pensar que uma família de 2 pessoas, 3 pessoas ali, uma pessoa depende de um trabalho e tal, R$5.000. Então vamos pegar uma renda familiar de R$5.000, tá? Partindo do pressuposto de que dinheiro traz felicidade, ok? Estamos alinhados nisso. O que acontece ao longo do tempo? Essa família que ganha R$5.000, ela foi entrevistada e perguntaram, hoje, qual é o seu nível de felicidade e satisfação em relação à vida? E vamos supor que essa família, as pessoas dessa família, ou aquela pessoa, enfim, ela deu uma nota 8 para o nível de felicidade em relação à vida. Ao longo do tempo, se a gente for analisar aqui, ao longo do tempo, o que acontece com a renda de uma família, de uma pessoa? 3 possibilidades. Essa renda aumenta, continua estável ou ela cai. E o que o Mihaly percebeu? Que conforme a renda dessa família ia aumentando e talvez depois de 10 anos chegasse a R$100.000 por mês, ou talvez essa renda dessa família ir reduzindo e talvez essa renda chegar aqui a R$900 por mês. São os 2 cenários bem diferentes. Uma família que ganha R$900 por mês e uma família que ganha R$100.000 por mês. Só que o que o Mihaly percebeu? Que ao longo do tempo, a família que deu nota 8 de felicidade aqui deu 8.2, aqui deu 7.9, 8.1, 8.2, 8.1, 8. O que ele concluiu com a pesquisa é que o nível de felicidade da pessoa ou da família, quando aumenta a condição financeira, quando ela ganha mais dinheiro, esse nível de felicidade não muda. Isso ela pode ganhar muito mais dinheiro. Vezes e vezes e vezes mais dinheiro. Então, tecnicamente, na pesquisa do psicólogo húngaro Mihaly Csikszentmihalyi, dinheiro não traz felicidade. Agora, vamos entender o oposto? Wendel, e essa ausência de dinheiro? Será que afeta a felicidade? E o que Mihaly descobriu também é que a mesma regra que funciona para cima também funciona para baixo. A família que deu nota 8 aqui também 7.9, 8, 8.1, 7.9, 8. Só que quando essa família chegava num ponto financeiro onde ela não tinha dinheiro para o básico, e que o básico afetava do tipo saúde, alimentação, não ter energia elétrica em casa, coisas desse tipo, aí sim a felicidade era alterada. O nível de felicidade era alterado quando ela não tinha dinheiro para situações básicas. Então entendamos, na enorme maioria das vezes das pessoas, na vida das pessoas, dinheiro de fato não altera felicidade. Quer uma prova cabal disso? Analisa você, quando você tinha 17 anos de idade. Isso, quando você tinha 17 anos, eu sei que de repente tem muito tempo que você tinha 17 anos de idade, eu não sei que idade você tem, mas analisa, com 17 anos você era muito mais triste do que é hoje? Você era depressivo e hoje você é muito mais feliz? Ou talvez com 17 anos, quando você não tinha dinheiro, era uma quebrada, você talvez era até mais feliz do que é hoje. Percebe? Mihaly Csikszentmihalyi concluiu. Dinheiro definitivamente não traz felicidade. Wendel, mas isso quer dizer então que eu não devo buscar dinheiro? Não disse isso.
Estamos discutindo uma outra coisa que é felicidade. O Mihaly continuou nessa busca, na verdade. Né? Ele falou assim, caramba, eu preciso continuar buscando para descobrir o que de fato traz essa felicidade. E o que ele começou a pesquisar? Ele começou a pesquisar padrão de pessoas. Pessoas que pela sociedade eram reconhecidas como pessoas que eram felizes. E ele foi investigar o que essas pessoas faziam, como essas pessoas viviam. E olha só que interessante. Ele descobriu o seguinte aqui. Vamos lá. O que ele percebeu? O que o Mihaly percebeu? Que essas pessoas que tinham altos índices de felicidade eram pessoas que tinham um conjunto de comportamentos e padrões frente às situações da vida. E eu tô te dizendo tudo isso porque se você entender o que eu vou explicar agora, isso pode explodir sua cabeça mesmo. Você pode falar assim, caramba, eu tenho que rever muitas coisas da minha vida. Presta bastante atenção. Mihaly descobriu que existem duas curvas que acontecem na vida de todo mundo, que são o nível de competência que você tem para fazer coisas na sua vida, e você tem níveis altos e baixos de competência para fazer coisas na sua vida, e você se mete em desafios, que podem ser desafios grandes ou pequenos. Presta atenção nisso. Você é pronto hoje para poder fazer coisas, e você tem muita competência ou pouca competência para fazer essas coisas. Eu não sei quanto de competência você tem hoje para poder fazer, por exemplo, um macarrão, uma massa, uma carbonara, que é um clássico italiano. Não sei quanto de competência você tem para isso, tá? O quanto você acha isso desafiador. Você tem um nível de competência para isso, ou competência muito baixa ou muito alta. Você manja tudo de carbonara, sabe fazer o bacon, sabe fazer a gema e aquela coisa toda, ou você não tem nem ideia do que eu estou falando aqui. Então, de competência para você executar e quanto isso é desafiador para você. Ou não sei quanto você sabe hoje, por exemplo, sobre como fazer uma horta orgânica no fundo da sua casa. O quanto isso é desafiador, o quanto você tem competência. Mas o que o Mihaly mapeou ligado à felicidade? Que tem a ver com o estado de fluxo, o estado de flow que eu falei lá no começo. Vem comigo aqui. O que ele mapeou? Que a maioria das pessoas, elas estão vivendo em dois estados emocionais, que não é o estado de flow, que é esse estado que gera máxima felicidade. Quais são esses estados? Vem comigo aqui. Imagina só que essas pessoas, elas estão se propondo a fazer coisas, hoje nas vidas delas, eu não sei se é o seu caso, você está se propondo a fazer uma coisa que você percebe que você é muito competente e você está escolhendo coisas fáceis para fazer. E o que acaba acontecendo? Essa pessoa se concentra em atividades que têm pouco desafio, mas ela continua sendo muito competente. Então o que acontece aqui é que ela está vivendo esse momento na vida dela. Ela está aqui. Ela está fazendo atividades que são pouco desafiadoras, mas ela tem muita competência. Quando você fica fazendo algo que é muito, muito fácil, para o nível de preparo que você tem, como é que você se sente? Entediado. Então o que gera aqui na pessoa é o estado de tédio, tá? É tédio que gera na pessoa. Então esse tédio que é gerado na pessoa, ele acontece porque a pessoa está fazendo coisas muito fáceis. E eu vejo muitas pessoas hoje interessadas em arrumar um trabalho, fazer coisas cada vez mais fáceis, que não gerem preocupação para ela. Só que sabe o que acontece? Ela não gera o estado de flow, que é onde a felicidade acontece, que é onde essa pesquisa do Mihaly, nos leva cientificamente a entender esse movimento de felicidade. Então, muitas pessoas passam por isso. Será que você não está vivendo nesse momento e você também entediado, querendo escolher coisinhas fáceis para fazer e o seu nível de competência já é alto? Um outro cenário, muitas pessoas vivem aqui, um outro cenário é o seguinte: a pessoa ela tem pouca competência e escolhe coisas muito difíceis para fazer. Já passou por isso? De pegar uma coisa difícil demais para fazer que você não estava dando conta? E aí muitas vezes você está aqui. Você pegou um negócio super difícil para fazer, só que o seu nível de competência é baixo. Você não tem competência. E aí você fica o quê? Frustrado. E você fica frustrado. E o que acontece então? É o caso daquela pessoa, por exemplo, que ela trabalha na empresa com o pai nunca formou ela como um gestor e ele está ali trabalhando, ele é um gerente médio e chega a determinado ponto, o pai não formou ele como sucessor, acontece um acidente, o pai fatalmente morre. E a empresa inteira cai na mão daquele filho, que agora é um sucessor e tem que fazer a gestão da empresa. Ele pegou um desafio muito grande que ele não dá conta, ele fica frustrado. É o caso de clientes que eu já atendi. E o que acontece? Por desequilíbrio mental, por desequilíbrio de competência, ele acaba fazendo bobagem com dinheiro, acaba demitindo pessoas de forma errada. Por quê? Porque ele está frustrado de tentar e não conseguir, tentar e não conseguir, tentar e não conseguir, tentar e não conseguir. E pode ser que esse seja o seu desafio hoje. Você está buscando fazer coisas que são muito difíceis para o nível de competência que você tem.
Wendel, o que eu tenho que fazer então? Eu tenho que escolher coisas mais fáceis para fazer? Não. O flow acontece aqui. Na intersecção entre coisas difíceis e o que você dá conta de fazer. Quando você escolhe coisas que são difíceis e que você dá conta de fazer, você vai passar por um estado, que é um estado emocional, que é um estado de percepção do tempo, onde você percebe que o tempo não está passando. Eu não sei se aconteceu com você, aquele momento onde você está fazendo alguma coisa que está tão incrível que você não vê o tempo passar. Você percebe que é difícil, te desafia, é prazeroso, te dá raiva às vezes, mas é emocionante, você está fazendo isso e você não vê o tempo passar. Quando você atinge esse estado, você está vivendo o estado de flow. E é nesse flow que o Mihaly Csikszentmihalyi disse na pesquisa dele que as pessoas que são mais felizes, elas manifestam esse flow mais vezes ao longo da vida, ao longo do dia. Deixa eu te dar uns exemplos práticos disso. Imagina um surfista. Esse surfista, ele montou uma pequena escola de surf. Ele tem 15 alunos. Ele ganha o seu dinheiro ali e tal, talvez ele com as mensalidades todas dos alunos, ele viva com 4 mil reais e tudo, para você de repente isso não é um grande ganho financeiro. Mas sabe o que acontece? A maior parte do dia dele, ele fica doido para ir para onde? Para o mar. E ele fica doido para pegar ondas pequenas ou ondas grandes? Ondas grandes. E quando ele está numa onda grande, o desafio é grande ou pequeno? Grande. E quando ele está numa onda grande, isso exige quantos por cento dele? 100%. Então, quando um surfista está lá na crista da onda, ou então está pegando um tubo, está dentro da onda, ele está imerso naquela situação, pum, ele está em flow. E quanto mais momentos de flow ele tiver na vida dele, pela pesquisa do Mihaly Csikszentmihalyi, mais feliz ele vai ser. Então eu quero que você perceba, felicidade está intimamente ligada a você escolher coisas que são difíceis para fazer ao longo da vida, por toda a vida, você se empenhar nisso, tem a ver com você se qualificar para poder pegar coisas cada vez mais difíceis para fazer. É quase que, em resumo, uma vida feliz é uma vida onde você tem problemas difíceis para realizar e que você dê conta para realizar. Dê conta de realizar esses problemas. Está fazendo sentido para você? Deixa eu te dar outros exemplos aqui. Imagina só que, eu não sei se você já viu isso, né? Aquele casal que vivia junto há muito tempo e... Não sei se já viram isso assim? Um casal que vivia junto há muito tempo e aí o marido e a esposa estão juntos, sei lá, há 50, 60 anos, e aí o marido morre, logo depois a esposa morre. Já viram isso, né? Imagina o que acontece. Na vida daquele casal que já estão aposentados, o marido é meio rabugento. Então ele gera desafio na vida dela. E ela tem que exige tudo da competência dela para poder atender aquele maledeto, aquele velho rabugento, que reclama disso e daquilo e tal. Então, por mais que ela, reclame daquilo também e tudo, ela vive dentro de uma situação que gera flow para ela, porque ela está sempre dando o máximo. E no momento que aquele marido morre, o que acontece logo depois? Ela adoece. O nível de desafio, de dificuldade na vida dela, some. Ela não tem mais aquela luz, ela não tem o que exija dela e ela acaba adoecendo. Muitas pessoas acreditam que a pessoa adoece porque está ficando velha e tudo mais, mas ninguém para pensar no seguinte paradigma. A pessoa se aposenta e quando ela se aposenta, o que reduz na vida dela? O desafio. Ela continua competente, mas o desafio reduz. Ela vai para tédio. Não sabe como lidar com isso. Adoece. Então, se você quer hoje realmente buscar ter uma vida feliz, uma vida diferenciada, busque atividades que te gerem estado de flow. O que gera flow para mim? Fotografia, fotografar gera flow para mim. O que gera flow para mim? Criar conteúdo, fazer treinamentos ao vivo pela internet. São elementos que geram flow para mim. Fazer atividade física em alta intensidade gera flow para mim. Por quê? Quando eu vou fotografar, eu preciso acessar tudo que eu sei sobre fotografia e eu preciso pegar ângulos cada vez mais difíceis. Então isso me gera flow, eu fico ali concentrado e tal. Então tudo que você perceba que junta essas duas atividades, possivelmente gera flow em você. Quando eu vou criar um conteúdo, eu quero criar um conteúdo que seja desafiador, que eu consiga fazer a mudança na vida das pessoas. Então tudo isso gera flow para mim. Quanto mais tempo eu passo em flow, mais eu me aproximo de ter uma vida absolutamente feliz. Outra coisa importante. Mas, Wendel, e as coisas que não te geram flow? Eu vou te falar sobre delegação e terceirização de tarefas lá na frente. Mas eu já te adianto que eu não fico fazendo tantas atividades que não me geram flow. Mas foi uma vida inteira construindo uma vida assim.
Um outro exemplo para você, para provar que essa teoria do Mihaly tem toda conexão e razão e lógica, tá? Imagina um executivo que trabalhou numa grande multinacional. Esse cara, ao longo da vida, fez vários treinamentos no Brasil e fora do Brasil. Ele foi desenvolvendo a competência dele, Chegou a determinado momento que ele já era um vice-presidente, um presidente da empresa, um cara super, super qualificado e atingiu um nível altíssimo na organização. E ele resolve se aposentar. Antes de se aposentar, ele viaja com a esposa para Fernando de Noronha, e ele vai lá em Fernando de Noronha, passa 15 dias de férias lá, ele fala, amor, vamos vir morar aqui. Quando aposentar, a gente vem para cá. Ele se apaixona por aquele lugar. Quando ele se aposenta no escritório, aquela festa de despedida, ele coloca as coisas dele na caixa dele, todo mundo aplaude, ele sai de lá, coloca todas as coisas no carro, aquela coisa toda, organiza a mudança dele para Fernando de Noronha e pronto. Em poucos dias ele está lá, numa super casa, num lugar paradisíaco, pé na areia em Fernando de Noronha. Você pode dizer assim, nossa, agora ele vai ser feliz, ele tem um SUV, ele tem uma esposa linda, ele tem tempo, agora vai ser incrível, né? Muitas pessoas pensariam assim, só que é o que acontece. Quando ele trabalhava, ele tinha alto nível de desafio, porque ele já era competente. Então pode ser que o trabalho dele gerava flow para ele o tempo todo. Só que agora, estando lá, pezinho na areia, aquela coisa toda, de um lado, um baldinho de cerveja bem gelado, do outro lado, um pratinho com porção de camarão, a esposa linda, o mar na frente, aquela coisa toda. No terceiro dia, uns golfinhos passam, ele olha os golfinhos, ele se emociona. Que coisa linda, meu amor, os golfinhos passando. Uma semana depois, os golfinhos voltam, os golfinhos voltando, que maravilha, né? 10 dias, 15 dias lá, ele já fica procurando o que fazer. Aí ele começa a já de picuinha com a esposa, de provocação, não sei o que, aquela coisa toda, ficam ranhetando ali, meus vós falavam ranhetando, e ficam naquela coisa ali, e aí com 1 mês eles já estão brigando, com 2 meses tá terrível, com 3 meses a esposa falando, olha, eu vou acabar com esse casamento, não dá, eu tô junto com você tanto tempo, mas você tá muito chato, pelo amor de Deus, aquela coisa toda, e ele não sabe o que está acontecendo. Mas, na verdade, o que está acontecendo é que ele continua competente, não tem desafio e está em tédio. Um belo dia, esse ex-executivo vira para a esposa e fala, amor, descobri o que eu tenho que fazer. Vou montar uma pousada. Aí a esposa fala, o quê? Você não entende nada de hotelaria, você vai ter que estudar um monte, você vai ter que ser funcionário, o funcionário vai te processar porque vai sair, vai ficar insatisfeito, você vai viver em função dessa pousada, desse hotel. Pelo amor de Deus, mas o que ele quer? Ele não quer mais dinheiro, ele não quer mais realização, ele quer ter estado de flow. Ele quer voltar a ter dificuldade e desafio, as pessoas não pensam nisso. Percebe? Essa história é bem clássica, né? Você encontra lá na praia e tudo mais. Então, isso tudo é para provar para você que se você hoje não está tendo flow no seu trabalho, pode ser, né, na sua vida como um todo, no seu trabalho, pode ser que você esteja frustrado. Por quê? Você não tem competências, tem que buscar desenvolver competência com treinamento como esse, com leitura, com coaching, com mentoria, com desenvolvimento pessoal. Você tem que puxar sua competência para cima. Ou você talvez precise, nesse momento, rever os desafios que você esteja buscando. Você tem que rever isso para que você consiga atingir o estado de flow. Wendel, eu não estou tendo flow no meu trabalho. Isso aconteceu com um dos alunos do Método Cronos. Ele falou, Wendel, eu não tenho nenhum flow sendo advogado. Eu tenho um escritório de advocacia, tem vários advogados que trabalham para mim, eu já ganho mais de 50 mil reais, mas eu não quero parar. Eu não quero parar com isso e estudar uma outra coisa para começar uma carreira do zero. Eu falei, não tem problema. Você pode ter flow fora do seu trabalho. Interessante isso. Como isso poderia ser? Eu fiz algumas sessões com ele descobriu que ele poderia ter flow com o esporte. Ele foi experimentando vários esportes e ele achou no ciclismo o que geraria flow para ele. Hoje ele viaja pela América do Sul, pedalando, bota a bicicleta dele desmontada nos cases, vai para o Chile pedalar, e esse tipo de coisa gera flow para ele. Então, no trabalho, que ele passa ali 5, 6 horas por dia no trabalho, ele passa pelo trabalho de um jeito assim, puta, vou dar uma aturada nesse trabalho aqui. Mas ele sabe que aquele trabalho banca a parte da vida dele que gera flow. Isso é muito comum. Então, quais são as atividades que você pode hoje se concentrar que gerem estado de flow para você? Quais são elas? Culinária, trabalhos manuais, atividade física, trabalho voluntário. Quais são as atividades? Eu quero que a sua tarefa agora, né, para finalizar esse módulo, é fazer a sua lista de atividades que você vai começar a fazer ou vai se concentrar mais que te gere estado de flow. Importantíssimo pensar nisso. Ao longo da construção da sua agenda, lá do meio do Método Cronos para frente, quando a gente for falar de agenda, você vai ter que colocar na sua agenda momentos para você viver a questão do estado de flow.
Momentos para que você possa ter esses momentos contigo mesmo. Porque isso é crucial e muito importante. As pessoas se esquecem disso. Então, faz a sua lista de atividades que te gerem estado de flow, coloca na parede do Método Cronos, tira uma foto disso, coloca lá no grupo do Facebook para ter esse movimento, as pessoas verem que você está fazendo e eu ter certeza que você está fazendo. E outra coisa muito importante, quando você fizer as primeiras atividades que estão te gerando flow, eu quero que, se possível, até faça um vídeo disso. Faz um vídeo você lá fazendo aquela atividade, falando, olha, tá incrível, eu tô fazendo. E posta esse vídeo no grupo do Facebook, sabe? Posta foto lá, comenta, porque esse é um momento muito importante. Eu já fico imaginando você fazendo essas coisas. Pessoas voltando a se conectar à sua essência, fazendo coisas que são difíceis e que elas têm competência para poder fazer. Estado de flow. Faz a tarefa e avança para o próximo módulo.